gente. É com imenso prazer que eu começo mais essa sessão da endocrinologia do Hospital Samaritano. Essa é a nossa reunião número 86. Eu tenho imenso prazer de ter como convidados a Karen de Marco e a Alexandre Hall, meus grandes queridos, né, que foram meus alunos. Alexandre é professor adjunto de endocrinologia e metabologia do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal de Santa Catarina, presidente da Associação de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, gestão 2025-2026, diretor do Departamento de Endocrinologia Feminina, Andrologia e Transgenidade DEFAT das BEM, gestão 25 e 26. Mestre em Neurociências, doutor e pós-doutor em Ciências Médicas pela UFSC. Karen Demaca é diretora técnico-assistencial do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, IED. Preceptora da pós-graduação em Endocrinologia e Metabologia da PUC RJ IED. Diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e membro do Cefat Asbem. Essa gravação está sendo gravada com permissão dos nossos palestrantes e as perguntas, por favor, façam via chat. Olha, com imenso prazer, Karen, que eu passo a palavra para vocês dois, mas primeiro para você e você depois passa para o Alexandre. Muito obrigada por aceitarem esse convite. Eu fico muito feliz. Obrigada, gente, né, pelo esse convite. Na verdade, eu vi essa reunião nascer, né? A gente estava lá na primeiríssima de todas, né? E eu, Rita, a doutora Amanda Taide, foi muito legal. Então, assim, para mim é sempre um prazer estar com vocês. Tem certas pessoas que, quando seu telefone toca, você já sabe que você não vai dizer não, né? Então, a Mônica Wolff ligando para falar sobre essa reunião de samaritano, você já sabe que você vai com certeza participar. E quando ela diz que vai ser com o Obrigada. Alexandre Hall. Aí você já está perguntando se é para amanhã isso já, né? Você já fica assim, nossa, vambora! Porque com certeza fazer essa dobradinha com o Hall é sempre uma enorme alegria, é sempre muito. As apresentações são sempre muito instigantes, são muito leves e são extremamente informativas, né? Ele sempre traz novidades e sempre tem uma forma de passar para a gente o conteúdo de uma forma muito, muito boa. Então, assim, muito interessante para todos nós. E o tema. Eu acho que é hot topic sempre, né? Eu acho que todo mundo aqui está sempre interessado e a gente precisa sempre estar aí nos conscientizando aí do que a gente tem que passar no dia a dia do nosso consultório sobre esse tipo de assunto. Então, obrigada pelo convite e cumprimentar aqui meu nosso palestrante da noite, doutor Alexandre Hall. Boa noite. Boa noite, Karen, boa noite, Mônica. Obrigado, Mônica. Eu acho que a Karen foi muito feliz no comentário dela, né? A minha passagem pelo IED fez com que um carinho imenso se criasse com a Mônica. É daquelas pessoas que de professora vira amiga, e isso faz com que a gente entenda que é muito mais do que só a medicina, né? Então, o IED tem muito isso, né? Eu sei que o evento é do Samaritano, mas eu não consigo não falar do IED. E qualquer coisa que me peçam do Rio de Janeiro, eu aceito. O que é da Mônica mais ainda. E a ideia de fazer com a Karen foi meio que natural, né? Porque a Mônica perguntou, Rol, o que que dá de fazer? Eu falei, eu vou fazer uma aula sobre isso agora, no Endo Feminina, daqui a 2 dias, e a gente quis fazer algo com um caso clínico. Então, é justamente isso que a gente vai fazer. E tomara que todo mundo aproveite, porque é muito do dia a dia do que a gente vive, né? Das nossas pacientes, do que é feito certo, do que é feito errado e do que se deixa de fazer. A conversa é muito sobre isso, né? Então, vamos lá, eu vou Isso passar aí. a palavra para Karen para ela começar, então, o caso clínico, que é um caso clínico dela. Vai lá, Karen. Vamos lá. É um caso clínico super que assim acontece com muita frequência em nosso consultório e a gente vai fazer uma apresentação bastante didática, né? Que eu vou ficar o tempo todo aqui interagindo com o Alexandre, mas se vocês tiverem perguntas, já vi que já chegou uma pergunta pelo chat. Vocês podem ir perguntando, porque conforme for, eu vou perguntando ao longo da apresentação dele, tá bom, gente? Eu acho que isso vai ficar
bem interessantes para todo mundo. Então, uma paciente que chega para mim dizendo que recentemente entrou na menopausa, sentindo muita irritabilidade, insônia, baixa libido e queda de cabelo. Se acha falsa magra e alega se incomodar com as gordurinhas localizadas. Recentemente procurou um nutrólogo para emagrecimento, iniciou o uso de várias fórmulas, foi identificada então uma alteração nas enzimas hepáticas no exame e foi encaminhada então do hepatologista para avaliar a terapia hormonal. Ela tinha de hábito alimentar, né? Disse que procurava se alimentar com uma dieta de baixo teor de gordura e pouco industrializados. Ela já sabia dessas informações, mas ela costumava comer chocolate com frequência e que ela notou que esse hábito alimentar piorou com a chegada da menopausa. Realmente, ela tem procurado com mais frequência o uso de doces, de alimentos com doce, né? Ela disse que tinha endometriose, né, como história patológica pregressa, mas nada, uma paciente saudável, estava em uso de DIU com levonorgestrel, Dilmirena, mas tinha feito uso do implante hormonal manipulado, que ela não me disse o conteúdo desse implante, recentemente. E que estava usando também uma progesterona oral micronizada de 100 miligramas via oral de forma contínua. Ela usava também o ezetimibe, ômega 3, estava usando 17 beta-estradiol, um pump por dia, né, para terapia hormonal, creatina como suplemento, colágeno, uso de melatonina, vitamina C de 1 grama, e estava em uso da semaglutida de 1 miligrama também, injetável. Ela trazia uma fórmula manipulada que continha testosterona em gel de 0,5%, um pump que ela usava por dia. Ela usava esse ashwagandha 200 miligramas, esse itianine 100 miligramas, 5-HTP 25 miligramas, magnésio trionato 200, magnésio 200, cálcio citrato de 500, vitamina K2 e MK7 45, a melatonina, o 5-hidroxitriptofano, que eu tinha falado ali para cima, né? Passiflora e GABA L-teanine, ou seja, um monte de coisa, né? Para deixar a gente de cabelo em pé. De história social, ela disse que o sono dela era ruim, então por isso que ela fazia uso dessas fórmulas, né? Que de repente buscasse uma melhor qualidade do sono. Praticava atividade física, que bom, né? Isso pelo menos ela tinha de ponto aí a favor na história dela que ela me trouxe, que praticava academia, caminhada, não fumava, e o etilismo era pequeno, apenas nos finais de semana. E de história fisiológica, um ritmo intestinal sem alterações, ou seja, normal. A menarca tinha sido aos 11 anos, a menopausa, ela não soube precisar exatamente quando ela começou, porque ela estava com DIU, mas, assim, começou a sentir poucos fogachos há mais ou menos 1 ano e meio, e aí foi identificado que ela estaria na menopausa. Não me contou sobre exame laboratorial na época. Ela disse que no usual dela, ela tinha ciclos regulares, né, antes de colocar o DIU, de entrar na menopausa, mas sempre teve muita dismenorreia, que é compatível, né, com o quadro de endometriose. Peraí que tampou aqui meu acesso. Teve uma pergunta que tampou meu acesso aqui. Desculpa, não estou enxergando aqui, gente, no restante do slide. Pode passar, Rol. Era Gestação, gestação gestão para quinta. um, E Isso, que é um aqui tem um filho de filho de 15 15 anos. anos. 15 anos, pode passar. Bom, de exame físico, né? Uma tireoide normal palpável, como vocês podem ver, uma paciente com IMC de 22,8. Então, realmente, ela se apelidar de falsa magra por conta das gordurinhas aí, a gente questiona bastante, né? Mas tinha a pressão arterial normal, relação cintura-quadril também dentro dos parâmetros, e o percentual de gordura normal, assim como de massa muscular pela bioimpedância, e até uma idade cronológica, uma idade corporal menor do que até a cronológica, gordura visceral também normal. E aí, o que ela trouxe de exames realizados, né, no início do ano passado? Ela tinha esse VGM aumentado, mas tirando isso, ela mostrou, então, que a TGO dela tinha chegado a 136, agora estava 34 já. A TGP estava 49, agora está 40, foi 202, agora estava 48 e até 49. Tudo isso aconteceu quando ela estava usando as fórmulas, tá? Agora ela já tinha, ela mostrou a fórmula que ela tinha feito uso e o que tinha acontecido. Então, a gama GT dela chegou a 83, o normal até 38, ela ainda estava com 44, não tinha alteração nas bilirrubinas, né, amelase e lipase, também tinha dosagem de outros enzimas, como antitripsina, ceruloplasmina, isso não foi pedido por mim, se ela veio com esse exame. Função tiroidiana normal, tinha um FAM positivo de 1/320, com reagente e placa metafísica e também núcleo.
E herpes simples reagente também um anticorpo. E aí, o que que eu concluí? Essa paciente realmente está no climatério. Ela fez uma hepatotoxicidade por uso de uma fórmula que continha inúmeras substâncias, né? Que a gente não sabe nem se pode combinar essas substâncias. Pode ser que essa queda de cabelo tenha surgido por uso do implante, talvez, né? Que poderia conter testosterona, gestrinona, a gente não sabe. Então, esse poderia ser a fonte também da queda do cabelo. E aí eu optei, né, visto que ela tinha queixas relacionadas ao sono, visto que é uma paciente que está no menopausa inicial, a gente sabe que a dose, mais ou menos, né, da terapia hormonal de 2 pumps de estradiol seria adequada, seria 1 miligrama, né? Tirei a progesterona porque, afinal de contas, quem faz uso de DIU com levonorgestrel, ou seja, com progestágeno, não necessita de adicional de progesterona. Então, ela não precisaria estar usando mais esse hormônio. Tirei e, por conta de uma queixa de ressecamento vaginal, eu prescrevi o estradiol vaginal, que a gente sabe que essa é a melhor forma de tratar a sinogenitura urinária. A gente tem que fazer uma impregnação de 14 dias seguidos e depois a gente passa a fazer 2 a 3 vezes por semana. Bom, esse era o meu caso, né? E agora eu vou assim para as minhas perguntinhas para o Dr. Hall do que a gente ele pode nos contar, né? Então, assim, minha primeira pergunta é quais são as evidências da terapia hormonal da menopausa com o uso de implantes hormonais, que a gente tem observado que as pessoas têm prescrito o implante hormonal para tratar a menopausa, as pessoas já procuram a gente e falam assim, não, eu não quero terapia hormonal como você está querendo me apresentar, eu quero botar o implante, né? Quais seriam os riscos e se existe necessidade do uso da progesterona micronizada com esse DIU hormonal, né? Que foi até meio que eu adiantei já que talvez não faça sentido. Então, Rol, conta pra gente aí um pouco sobre esse assunto. Então, Karen, eu acho que o teu caso ele é muito icônico no sentido de que tem várias características de várias pacientes que a gente tem no dia a dia no consultório, né? É uma paciente que já passou pelo implante hormonal manipulado, é uma paciente que usa o DIU, mas que faz sobreposição de hormônio, que usa esses manipulados demoníacos, que eu vou mostrar por A mais B o quanto pode ser perigoso isso daí, que não é isento de risco, tá? Então, é uma sucessão de detalhes. Ela está usando talvez uma semaglutida sem indicação, mas entendendo que talvez em outros casos vai haver indicação. Então, é muita coisa. Então, quando pergunta de evidência, quando a gente fala em TH, a gente tem HERS, a gente tem WHI, a gente tem Million Women Study. Nunca temos estudos RCT com implantes hormonais manipulados em menopausa. Não tem. Ah, mas eu li alguma coisa em uma tal revista. Vamos começar por aqui. Quando a gente pensa em ciência, em estudo randomizado controlado, que eu quero responder duas perguntas, eficácia e segurança, eu vou desenhar um estudo para isso. Então, eu vou fazer uma intervenção A, por via oral, por exemplo, que vai gerar uma eficácia A com uma segurança A. E se eu mudar a via de administração para intramuscular, para implante subcutâneo, para gel, não é a mesma coisa. Não é. Eu tenho que fazer um novo RCT para ter certeza se a absorção farmacocinética vai ser tudo igual. Mas o modelo animal mostra que é igual. Não para RCT. Isso é lá atrás, em estudo de fase 1. Ok? Aí eu faço uma intervenção A2, também por uma via, vamos dizer via oral, que gera uma eficácia 2 e uma segurança 2. Então, se eu somar A1 com A2, eu vou ter justamente a eficácia E1 com E2 somada e a segurança S1 com S2 somada? Definitivamente não. Então, essa é uma das formas mais medíocres que esses médicos que prescrevem isso justificam, porque eles simplesmente dizem que eu vou usar uma nova fórmula e sempre é manipulado. Eu queria que todo mundo prestasse atenção disso. Sempre tem ganho secundário de dinheiro para dizer que esse tratamento é melhor do que o que foi estudado naquele RCT. E aí começam a ter publicações. É verdade, tem. E eu vou remeter à conferência de abertura do Rodrigo no último Sebaen, onde ele falou das revistas predatórias. Hoje qualquer um publica em qualquer lugar. Aqui é o Qualis chamando a atenção da lista de revistas potencialmente predatórias. Já sabemos quais são. Então, se você tem dúvida que foi publicado alguma coisa falando sobre isso, vai ver se não é uma revista predatória, onde basta pagar para publicar. Então, ter publicação não significa que é evidência. Não é. Tá? Então, respondendo a tua primeira pergunta, Karen, não tem.
evidência de implantes hormonais manipulados para tratamento de sintomas de síndrome climatérico em mulheres na transição ou no pós-menopausa, e isso está em todos os consensos, inclusive no brasileiro aqui das sociedades e que falam de climatério. E o risco é alto porque não foi estudado, porque estamos falando de hormônios, porque estamos falando de esteroides. A gente sabe que são substâncias potencialmente perigosas se usadas de maneira equivocada. Então, o risco é alto. Ah, Rol, mas também não foi estudado, tu não sabe o risco. Sim, por isso mesmo que é alto. Porque nós estamos falando de uma mulher que muitas vezes está numa faixa onde ela está aumentando o risco cardiovascular dela, porque ela está fazendo uma modificação corporal, onde ela está fazendo depósitos de gordura aterogênica, e você põe substâncias que não foram estudadas e que podem potencialmente piorar, inclusive o risco cardiovascular, além de risco de outras alterações, como hepáticas, neoplásicas, não sei, mas diferentes riscos podem acontecer. E aí eu vou para o básico, eu vou falar como se eu tivesse falado para uma criança de 5 anos de idade. O guideline, o consenso lá de 2018, o consenso agora de 2024, da SOBRAC, com participação da Febrasgo, com vários endocrinologistas participando, a gente tem a Dolores Pardini, a gente tem a Polly Spritzer, então nós da endocrinologia estamos participando sim desses consensos. O que que falo? TH, então mulher que está no climatério, que precisa fazer reposição hormonal, o hormônio da vida da mulher se chama estrogênio. Ele faz a mulher ser mulher, é um hormônio que tem uma série de benefícios maravilhosos. Eu sou fã do estrogênio. E a contraposição de progesterona, do progestágeno, se faz necessário se ela tiver útero. E também tem uma modinha aí, né, Karen, de dar um monte de progesterona para mulher sem útero. Ah, mas talvez seja para o sono, para isso. Não está no consenso. No consenso eu vou usar estrogênio e se tiver útero, progesterona. E a testosterona, que a gente vai falar daqui a pouco, é a exceção da exceção da exceção. Na luz da evidência atual, é isso que a gente tem. E aí, o que a gente volta para o consenso brasileiro? Tu perguntou do tipo de progesterona. Qualquer uma pode ser usada. Então, eu posso usar progesterona micronizada como ela estava usando? Posso. Eu posso usar diferentes progesterona. Vai depender se o esquema é sequencial, se é contínuo. Tudo é possível. Mas eu posso usar o DIU, o Mirena. Eu não devo usar duas progesteronas ao mesmo tempo. Não tem lógica. Então, ali, ou a paciente não foi inteligente e entendeu mal, pode ser, às vezes a gente sabe que isso é uma questão, eventualmente, de desentendimento, ou o médico que prescreveu era totalmente incompetente, não valorizou o DIU. E é legal falar, né, Karen, que hoje o Mirena, quando a mulher está nessa fase, não dura só 5 anos, ele pode durar 2 anos a mais, tem uma longevidade a mais desse DIU, porque a dose que libera, que é pouquinho, que talvez não seja o suficiente para anticoncepção, é o suficiente para proteção endometrial, que é o que nos interessa. Então, é muito interessante essa utilização. Então, ali ela tinha mais progesterona do que necessário. Então, o que a Karen fez foi o que é o óbvio, que é tirar o que é o oral, porque não precisa. O DIU faz o seu papel. E eu vou falar, né, Karen, essa opção que é usar o DIU e um gel de estradiol é maravilhoso. Você tem a via transdérmica na pele, você não tem via oral para progesterona e você tem ele de maneira contínua, a paciente não esquece. Então, a proteção vai acontecer do endométrio. Então, hoje, claro, eu acho que, vou indicar só o Mirena porque eu quero dar essa progesterona, é relativo, mas ela está usando o Mirena, ou ela já vem do Mirena há mais tempo, a gente fala do Mirena porque é o nome comercial, né? Tem o Kyline, mas a gente está falando do Mirena, é um tipo de utilização extremamente útil, prática e facilita muito para a paciente. Ela não está usando o Mirena e não quer usar o gel? A gente tem um adesivo. O adesivo com os dois juntos, a gente tem o System Conte, que é uma opção bem legal. Então, a gente tem caminhos diferentes que a gente pode usar para combinar essa progesterona, que pode ser tanto pela micronizada oral ou vaginal, pode ser o adesivo que está tudo junto, ou no caso, se tiver o Mirena, facilita. E uma frase que está no consenso, eu acho que ela é muito forte, né? Ali, ó. A escolha da melhor formulação, regime, doses e via de administração deve ser individualizadas.
considerando-se os benefícios e os riscos de cada mulher. Então, tem mulher que não gosta de adesivo, tem mulher que não gosta de gel, tem mulher que nunca usou, nunca vai usar um DIU ou um SIL. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração nessa tomada de decisão. Então, se a gente fala hoje em dia, né, que o paciente está no centro da discussão do tratamento do diabetes, da obesidade, aqui não é diferente. Essa é uma conversa que informação é super importante para essa mulher. E a sensação que eu tenho que essa paciente a gente gasta um tempo muito importante. Dar só a receita deixou de ser há muito tempo, o mais importante da consulta. O mais importante da consulta é essa educação, porque essa é uma paciente que em algum momento ela foi educada de maneira errada e os médicos que vieram antes da Karen, eles foram ineficientes, seja por conduta inadequada ou seja por não ter orientado direito essa paciente. Então, tu falou ainda da questão... Calma, Ah, calma, fala. calma, volta. Peraí. Primeiro, tem uma pergunta da Renata aqui, perguntando se tem diferença entre progesterona. Tem uma pela boca, outra pela vagina. Sim, a dosagem é de 100 miligramas. A questão é a absorção e praticidade e preferência também, né? A progesterona via vaginal é muito usado pela mulher quando quer melhorar a questão do status progestigênico na primeira fase da gravidez. Então, os ginecos, os obstetras usam muito a via vaginal, né? Muito, até porque muitas vezes são muitos comprimidos que se usam, doses maiores. Mas na prática, o que eu vejo, né, Karen, que a imensa maioria das nossas pacientes preferem via oral. A imensa maioria das pacientes É, preferem via oral e então a nossa experiência com via vaginal no climatério, pelo menos a minha, ela é pequena. Ela não é zero, mas é pequena. Mas as duas possibilidades são viáveis. assim, pode funcionar bem. Eu acho que é, como você falou, né? A abordagem individualizada é muito importante. Então, assim, cada paciente é um paciente, cada preferência vai ter. Se essa paciente, por exemplo, depende do uso vaginal de estrogênio, pode ser que ela prefira não utilizar a progesterona vaginal, porque vai ser muita coisa fazendo via vaginal. Às vezes, até a própria progesterona pode ajudar nessa lubrificação, mas, enfim, pode ser muita coisa via vaginal. Segundo, tem pessoas que têm intolerância gástrica ao uso da progesterona oral, então elas vão usar vaginal. Tem pessoas com dificuldade, às vezes, de controle de sangramento na terapia hormonal, então pode ser que a via vaginal seja preferível, né? Isso, Tem outras que a queixa é o sono e a progesterona via oral, apenas via oral, e principalmente a micronizada, é que vai ajudar no sono. Então, ela não vai ter isso. esse efeito se fizer vaginal. Então, você tem que ver qual é a dinâmica da paciente, e sim, em teoria, via oral, se usaria dose dobrada em relação à vaginal, por conta da metabolização, quer dizer, por conta do uso, né, da metabolização ao ser feita por via oral, perder um pouco do efeito, enquanto quando você faz via vaginal, parece que você absorve melhor. Perguntaram aqui também uma senhora de 64 anos, hoje, queixa importante de fogacho, desde quando sua ginecologista parou a TRH aos 57 e tinha sido iniciada aos 47. A gineco ainda fez tibolona após a parada da TRH, mas não houve melhora. O que vocês recomendariam? É uma discussão bem premente isso, né? Muito premente. A janela de oportunidade, que já foi de 5 anos, que virou 10, hoje ela está sendo revisitada. Então, essa é uma paciente que ela precisa ver os riscos dela para entender se poderia ou não recontinuar, porque ela já usou, ok? Eu acho que uma reportagem muito icônica foi de fevereiro do ano passado, do The New York Times, cobrando de nós médicos o que que nós escondemos das mulheres no climatério para fazê-las sofrerem. Aqui tem muito desconhecimento dos médicos que mandam parar a TH em um momento errado, dizendo assim: ah, deu um tempo, usou 5 anos, usou 10, ou então fez a idade mágica de 60 anos. É uma sacanagem. É uma sacanagem, porque a mulher com 60 anos muitas vezes pode estar no auge profissional, no auge de várias coisas, e alguém diz assim: pega, envelhece, tira o hormônio, murcha tudo. Então, revisitar isso é importante. Eu tenho casos no consultório
Eu, graças a Deus, eu tenho uma mastologista aqui maravilhosa que me manda pacientes de volta que tiraram para a gente pensar em recomeçar. Claro que tem um time, isso não é com 80 ou 90 anos de idade. Existe um timing para isso. Mas esse tempo ali que a gente está falando, porque falou que começou num tempo, tirou com 50 e pouco, botou um pouquinho de Usou 10 anos, na tibolona. verdade a pessoa Isso. considerou o timing de E 10 de anos de 10. menopausa. Aí deu 57, achou que bateu o alarme e tem que É, parar. E ainda achei engraçado que usa tibolona como uma opção. Gente, como tibolona se é fosse, igual. como se E fosse pelo doença de contrário, risco. é o Ah, momento de você usar a terapia hormonal mais natural, ou seja, usar o estrogênio natural, não usar um sintético. Então, assim, na verdade, hoje em dia, essa abordagem a gente não considera, né, Alexandre? A claro, gente fica. mas vamos lá. Talvez há 5, 7 anos atrás a pessoa nem tem dúvida É. disso. Ninguém. Mas vamos supor assim, é minha irmã, é alguém que está do meu lado. Eu vou conversar, Karen. Eu vou conversar, ver a relação do como é que tá, vamos ver o que que está acontecendo. Então, precisa se reconversar sobre isso, porque o nosso entendimento é que esse time, que era 10 anos, ele não existe. Ele não existe, ok? É, e assim, só respondendo rapidamente a Regina, porque a gente tem muito que discutir, ainda não vai dar para a gente ficar respondendo todas as perguntas, mas a Regina queria saber sobre a progesterona sequencial ou contínua, e se tem a ver, Célia Regina, eu acho, se tem a ver com o tempo de menopausa. Eu acho isso muito, realmente, sim, eu acho que quando você está logo no início da menopausa, seus receptores endometriais ainda estão muito ativos, assim, estão muito presentes. Então, a chance de você ter um sangramento interciclo, né? Se você usar uma progesterona contínua, de você ter aquele sangramento de escape, não conseguir controlar, é grande. É melhor você fazer o esquema cíclico. A paciente Cíclico. acabou de parar de menstruar. Então, não é tão estranho para ela continuar menstruando. Agora, se tiver uma condição de endometriose, de cólica, alguma outra condição que realmente não seja desejado, manter esse ciclo menstrual, a gente pode tentar o contínuo e aí, talvez a gente tenha que usar até uma dose, talvez um pouco mais alta da progesterona. A gente tem que ver como é que vai ser, tá? Vamos lá. E aí, o que que acontece? Esse caso todo aconteceu, um dos motivos foi porque ela se queixou de baixa libido, né? Então, o que a gente mais vê também no nosso consultório hoje em dia. E aí eu vou perguntar, assim, realmente pro Hall, como a gente deve abordar a sexualidade e a questão da libido feminina, que tanto tem sido motivo de consulta, né, em endócrinos, ginecos, inclusive nutrólogos, né? E eu queria saber se a testosterona é para todas, a partir de quando, quando se muda, né, o tratamento, como pode ser feito esse tratamento e como não deve ser feito. Porque ela entrou, né, numa momento de chip, ela começou a tomar fórmula com testosterona, acabou atrapalhando o fígado dela. Então, assim, explica pra gente aí como é que a gente deve conduzir esses casos. Então, eu acho que aqui é um dos momentos mais importantes de hoje, Karen, e eu vou já daqui a pouco dizer o porquê. Isso daqui eu aprendi com o Ricardo, né, o nosso querido Ricardo Meirelles, que falava com outro slide dessa coisa que para nós homens a função sexual ela talvez seja mais monofásica. A gente tem a coisa muito mais fácil de entender e de enxergar e tem menos fatores que impactam. Ao passo que vocês a orquestra da função sexual normal de uma mulher, ela passa por muitos outros detalhes, né? E o hormônio, ele é um deles. E muitas vezes não é o mais importante. Então a gente aprendeu lá atrás, né, de Master e Johnson, que havia esse modelo linear do ciclo de resposta sexual, e achava que de homem e de mulher era igual. E para mim para nós homens, desejo, excitação, orgasmo, para. É fácil, isso, qualquer homem entende isso. Mas talvez nunca foi óbvio para as mulheres. E vocês já diziam assim: caraca, é diferente. Até porque o orgasmo pode vir de novo. Então é um outro modelo, mas olha o tempo que levou. Ali foi 66, modificado em 87, até chegar ao modelo circular. Que aí a gente está falando agora, 2001, nesse século. Então, o modelo de vocês, ele é um modelo circular, aonde eu vou ter uma excitação, um desejo responsivo, uma satisfação, uma intimidade emocional, até onde eu venho para uma neutralidade e posso ter um novo estímulo sexual e posso recomeçar. O estímulo pode ser próprio, pode ser do parceiro ou da parceira, anyway, mas ele é mais circular do que linear. Então, esse entendimento ele se fez necessário para a gente poder buscar ajuda para as mulheres, né?
E aí qual é a história? Tem coisas que excitam e tem coisas que inibem. O que parece óbvio há 20 ou 30 anos atrás não era. E aí sim, esse equilíbrio ele vai depender de fatores endócrinos, neurológicos e é muito forte o psicossocial. Vocês sabem da professora Carmita Ábido, a importância que ela tem no entendimento de toda a história sexual no Brasil. Esse slide, ela que usa. E também o entendimento que lá no cérebro nós vamos ter uma série de neurotransmissores e receptores que vão ter essa conversa de mecanismo de estímulo de excitação. De um lado, inibição, serotonina, os opioides, os próprios endocannabinoides. E do outro lado, de excitação, onde está a dopamina, a noradrenalina, a ocitocina, a melanocortina. Por isso tem tanto remédio que age no sistema nervoso central que causa inibição de libido, de desejo na mulher e também em homem. E outros que podem ter efeitos excitatórios. E aí uma coisa que eu acho que é super importante ser resgatado, por mais que a gente está falando de um estudo de 20 anos atrás, mas é o grande atlas da função sexual do ser humano brasileiro, então é o maior e único estudo feito até então aqui. Observem que quando a gente pensa na mulher, o desejo sexual hipoativo não é o primeiro colocado, pessoal. O primeiro colocado, quando a gente pensa em mulher, a maior parte da vida, mas pensando aqui no climatério, ó, 40, 50, 50, 60 e acima de 60, é o quê? É o transtorno de baixa excitação. Não tem tesão. E muitas vezes está cansada, mulher polvo, fazendo muitas coisas, trabalhando que nem um demônio, marido sem vergonha, que não sabe fazer o dever de casa. Então, está muitas vezes nesse local. E aí, quando a gente vem em segundo, inibição do orgasmo, de não conseguir chegar lá. E o terceiro colocado é que vem o desejo sexual hipoativo, que vai ser aquele nicho separado, onde talvez a testosterona vai ter um impacto. Então, esse é um ponto-chave. Cabe a nós, e aqui a qualquer um que esteja nos assistindo, entender que é preciso saber perguntar. Então, tem que perguntar se é um transtorno sexual primário ou secundário, se é uma presença de um sofrimento com relação a esse sintoma, qual a intensidade. A variação do sintoma, a mulher pode ter vários parceiros, se é só com um parceiro ou com mais de um parceiro, se acontece quando ela se masturba só quando está com o parceiro, situações específicas, é no ambiente de casa, ou quando vai para o motel, ou é em todo local. Se tem fase com o ciclo menstrual, se eu pensar numa mulher no menacne, tá? Pensando na questão de ter momentos em que tem determinados hormônios ao longo do ciclo menstrual. Se tem uma doença física associada, se é uma mulher com diabetes, com obesidade, ou uma doença psiquiátrica, se é uma mulher que tem, vamos lá, esquizofrenia, tem bipolaridade, alguma outra coisa simultaneamente, e os medicamentos que se usa para essa doença ou para outras quaisquer, antipertensivo e assim por diante, que pode ter algum impacto. O conflito, né? Aqui fala de diferença de sexo, pensando numa mulher heterossexual, o olhar do homem, que é diferente do olhar das mulheres. Muitas vezes eu pego pacientes que eu atendo casal, eu converso com o homem, ele é um brucutu, não entende o que está acontecendo com a mulher, e tu tem que educar aquele cara. E não estou falando por falta de cognição, às vezes são caras com doutorado e pós-doutorado, mas ele não entende que a mulher dele está numa transição. Pode ser uma mulher que tenha um relacionamento homossexual, daí são duas mulheres com comportamentos eventualmente diferentes ou com idades diferentes, e certamente fatores ambientais, ele faz conta e faz com que a gente entenda isso de uma outra maneira. Então, esse olhar se faz necessário, eu queria deixar isso falado aqui abertamente. Eu estou presidente pela primeira vez de uma sociedade, uma associação de medicina sexual, o primeiro endócrino da história, porque é uma busca minha para trazer essa habilidade a mais para nós endocrinologistas. Essa paciente está no nosso consultório. Só que a gente tem que tratar melhor essas pessoas, porque os picaretas estão tomando conta. Essa paciente ali, Karen, ela caiu na mão do picareta porque ela chegou lá falando que ela estava com baixa de libido. E eles vendem a solução da baixa de libido porque enfiam milhões de coisas e que eu falei, eu sempre falo isso, cocaína aumenta a libido. Tem várias drogas ilícitas que aumentam libido. Então esses caras atiram para todo que é lado e vão melhorar a libido por um tempo, mas vai causar um monte de estrago. Então é fundamental entender que quando a gente pensa em testosterona, que nós temos o nosso documento aqui do DEFAT, o consenso global, ou mesmo agora o de 2024, a testosterona não tem indicação na TH,
ela só deve ser usada quando tem o distúrbio do desejo sexual hipoativo, que a gente viu que não é a mais prevalente disfunção sexual da mulher, e por curto prazo, manipulado em gel, para ver se vai ter alguma resposta. E nunca implante de testosterona. Eu fiz o Fórum de Ética Médica do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina sexta-feira e falei para todo mundo. E tinha gente lá que usava. Eu falei, implante hormonal de testosterona em mulher é anabolizante. 100% das vezes. Então isso tem que ficar registrado. Se for um caso de fazer o teste terapêutico, é com gel. Porque o que eles vendem é isso daqui. É isso. Vê se não é tentador. Olha lá. Queda de libido na mulher, reposição hormonal com testosterona bindate, implante hormonal benéfico, vitalidade. Olha, uma pessoa mais velha falando de vitalidade. Eles vendem a ideia de anabolizante. Então, isso precisa se dizer que não é verdadeiro, isso é uma falácia, isso é uma mentira, e isso vai dar ruim, vai dar errado. Rol, eu vou aproveitar o gancho, porque eu anotei umas perguntas que já foram feitas, eu vou tentar encaixar aqui no que você falou. Você acabou de dizer que implante de testosterona pode ter um efeito, né, anabolizante, quer dizer, acaba tendo um efeito anabolizante na mulher. E aí foi perguntado como, como funcionaria, né, religar o eixo de uma mulher que usou anabolizante. Para uma mulher que Não. deseja gestar, fez Hum, uso contínuo, assim como no homem. O homem, a gente tem aquela recuperação que a gente fala, né, que a gente consegue usar clomifeno, outro gonadotrofina, para poder estimular. Se existe algum protocolo para essas não. mulheres que utilizaram. Não, o que a gente é, porque ela está falando, inclusive, que a gente tem uns capítulos de livros escritos sobre isso. Eu tenho tratamento de hipogonadismo pós-uso de esteroide anabolizante. Está no meu livro, está no livro do Vilar, foi eu que escrevi. Ali eu tenho, primeiro, o desligar do homem é diferente do desligar de mulher. Vocês são cíclicas. Estamos falando de uma mulher no menacme. Então, para desligar e ficar bloqueado LH e FSH para gerar um hipogonadismo por um ciclo de esteroide de testosterona, não é o que a gente enxerga acontecer. Vai bagunçar. Vai bagunçar, vai mexer na mama, a menstruação fica irregular, mas não para desligar. Por quê? Porque o clomifeno, que é o que a gente usa em homem, eu não consigo usar da mesma maneira para vocês. Então, para as mulheres, eu vou fazer naquela que está pensando em melhorar a ovulação, tentando 5 dias, porque se eu usar muito clomifeno, eu posso fazer o quê? Uma Sim. hipertrofia um aumento de cistos, inclusive. Esse ovário pode, inclusive, levar a cistos hemorrágicos e ser uma coisa grave. Então, o olhar é diferente. Então, eu não vejo essa mulher fazendo um hipogonadismo que bloqueie completamente e o uso do extrato clomifeno não seria o caminho. Uhum. Perfeito. Na verdade, ela pode ficar realmente. Ter alteração na ovulação por muito tempo, assim como você usa anticoncepcional de depósito, que às vezes você fica um ano sem menstruar, sem conseguir realmente voltar a ciclar, mas é diferente. E aí, pensando então, vamos pensar que a única indicação que seria a mulher com desordem do desejo sexual hipoativo, é que aí você resolve fazer aquele teste terapêutico, porque é um teste terapêutico, né, de você prescrever a testosterona nesses casos. Aí a Ana está perguntando qual seria a dose recomendada do gel de testosterona. Isso aí sempre pergunta. E foi engraçado. Eu lembro da gente estar reunido num congresso, Ana, e eu fui um dos autores, a Rita Vaz, a Dolores Pardini, Polimar Spritzer, Ricardo Meirelles, e nós não chegamos, a Ruth Kaplaut, a gente não chegou no consenso. Então, é o que se fala quando vem em guidelines, opinião de especialista. Então, opinião de especialista é a evidência mais fraca. Então, vou dar a minha opinião. Então, é Alexandre Hall, by Alexandre Hall. Então, testosterona, gel manipulada, que pode ser gel transdérmico ou propionato de testosterona, 0,5%, 1 ml, face interna da coxa ou ah, infraumbilical, então abaixo do umbigo, na região dos pelos pubianos, muitas mulheres depilam, então, porque pode crescer pelo. Então a ideia justamente é nesse local onde pode crescer pelo, nunca grandes lábios e clitóris. E o teste terapêutico é de 3 a 6 meses. O que os guidelines todos falam? Segurança testada nesse teste terapêutico 12 meses. E também a opinião de especialista, porque não tem RCT para isso. Então, os especialistas que ficam com uma preocupação falam assim: quer testar? Testa. Se funcionar em 3 a 6 meses,
estica até 12. Após isso, não tem segurança. Não funcionou de 3 a 6 meses, para porque não vai adiantar. Perfeito. E aí a gente estava falando então sobre o uso da testosterona, né, como uso para libido, mas hoje em dia a gente tem visto, né, diversas mulheres de 30 a 55 anos solicitando esse uso da testosterona, elas já entram perguntando, olha, eu quero usar testosterona porque a minha amiga está usando, como se realmente a testosterona servisse para tudo, né, fosse a solução de todo tipo de desconforto. Mas elas esperam também que essa reposição, eu percebo na paciente quando ela vem, né? Não, eu quero melhorar minha libido, mas eu também quero uma melhor definição do meu corpo com o uso dessa testosterona que você deveria me passar, né? E que ajude a ganhar massa magra, reduzir minhas gordurinhas. Então, assim, essa mulher que, né, se chama de falsa magra, tem essa gordurinha, ela tem a expectativa do uso do chip ou da testosterona de reposição que ela resolva essa questão, né? Então, assim, qual a sua experiência e recomendação para esses casos? Assim, a testosterona emagrece? Virou realmente uma medicação para obesidade também? Quais as consequências desse tipo de uso e como podemos monitorar a segurança e efeitos clínicos deste uso inadvertido quando bem indicado para desordem do desejo sexual hipoativo? Eu tenho sido bem radical com relação a isso, né, Karen? Já ouviu essa minha frase e eu vou falar aqui. No mundo de empoderamento feminino, as mulheres precisam do hormônio masculino para ser mulher. Eu já começo dando nos dedos assim. Quem é um homem que precisa de estradiol para ser homem? É sobre isso. Então, essa conversinha de guerre-guerre é porque quer usar droga. Estamos falando de droga. Droga! É sobre isso, né? E a conversa ela é cada vez mais intensa. E falo na televisão, falo em tudo que é lugar, porque é verdade. Então, pelo menos admita. Ah, doutor, eu quero usar testosterona porque é uma droga e eu quero usar como anabolizante. Pelo menos teria a honestidade a respeito disso. E essa conversa, ela começa lá atrás, né, Karen? Essa história ela já está começando lá atrás. Eu fiz questão de relembrar que isso daí é só dar um pouquinho de hormônio. Essa conversa começou lá atrás com a modulação hormonal. É só dar um pouquinho. É dar um pouquinho de T4. É só dar um pouquinho de testosterona. É só dar um pouquinho de cortisol para fadiga adrenal. Essa sacanagem ela já está lá de trás, né? Foi o meu primeiro posicionamento enquanto presidente da SBEM, foi meu último posicionamento enquanto presidente da SBEM. Então a gente já está falando isso há uma década lá atrás. A gente brigou com a história dos implantes de gestrinona, por quê? Porque era claro que era uma sacanagem. Porque a história da gestrinona, que é um anabolizante, que entra nessa categoria que estamos falando, é para tratar a endometriose. Bullshit. Não é verdade. Esses implantes de gestrinona, que até foi estudada para tratar a endometriose, que até teve o comprimido de gestrinona para tratar a endometriose, que saiu de mercado por causa dos efeitos colaterais. Aqui a ideia é, na realidade, anabolizante. Então, o que a gente tem? É a nossa briga contra o uso de substâncias anabolizantes disfarçadas de é só para ajudar a emagrecer. É mentira! É mentira. Claro que talvez seja um desejo genuíno, querer perder gordura, ficar com melhor massa muscular. Não estou dizendo que isso não é um objetivo. O problema é o caminho, é maquiavélico, dizendo que os fins justificam os meios. Não é verdadeiro. Nós somos médicos e médicas. Quando alguém prescreve isso, dizendo que os fins justificam o meio, tu pode estar matando essa pessoa. Então é má prática médica, é imprudência quando a gente pensa no código de ética médica, tá? Então qual é a nossa história? A gente está brigando hoje. Eu estou na Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina, Câmara Técnica de Endocrinologia e Metabologia, para ver se a gente consegue barrar com regras. Só que é desafiador. Olha o que acontece, que a gente precisou se posicionar. Eles vão inventando. É chip de testosterona, é chip de gestrinona, é chip de ocitocina e sempre a mesma história. É para tentar dar uma turbinada, é para perder gordura, é para aumentar a massa magra, é para achar que vai virar a super mulher que vai transar 10 vezes por dia, aumentando a libido, que é mentira. Porque se continuar trabalhando enlouquecidamente, não tiver tempo para sua cabeça, não tiver tempo para si mesma, não há libido que dê jeito, não há hormônio que faz isso daí. Então, o trabalhar aqui ninguém quer fazer. Ou atividade física, que é importante para a função sexual masculina e feminina, né? E aí a gente teve o posicionamento assinado na época pelo Paulo e pelo Leandro Cazucchi aí do Rio de Janeiro. Então, é um atrás do outro.
E aí eu queria lembrar isso daqui. Eu hoje estou na diretoria da ABESO, sou o diretor científico da revista da ABESO, e a edição que a gente acabou de publicar é sobre isso. Obesidade é muito mais do que simplesmente uma gordurinha. Então, aqui eu tenho a mulher que não precisa e que quer dar a turbinada, e dessa que está chegando no climatério e está ganhando peso. E que muitas vezes vai porque a amiga foi por esse caminho errado. Então a gente está tendo diferentes conceitos de obesidade, onde é muito mais do que o peso. A cintura abdominal cada vez ganha mais força, a composição corporal ganha cada vez mais força. Então, ouvir essa paciente, Karen, é nossa responsabilidade. Porque se a gente não ouvir, ela vai sair do nosso consultório, ela vai para o picareta. Então, aqui eu quero que nós façamos a meia-culpa, porque nós temos que ouvir essa paciente. Quando ela fala assim, doutor, eu pesava 50, peso 60, ela tem 1,60 m, tu olha, porra, o IMC dela é normal, mas ela pesava... Não, eu tô contando. Ela pesava 50 e tá com 60 e foi para 62 e de repente tu faz a composição corporal e ela tem 45% de gordura. Isso tem que ser visto, porque senão nós vamos ser negligentes no acompanhamento dessas pacientes. Os dados, eles são avassaladores. Estamos com 31%, a Karen estava comigo no Dia Mundial da Obesidade aí no Rio de Janeiro, no Cristo Redentor, 31% de pessoas no Brasil vivendo com obesidade, 68% com sobrepeso, e a mulher é muito passível disso e o climatério não ajuda. Então, se a gente não abraçar com carinho essa paciente, ela vai cair no mão do picareta que vai oferecer fórmula mágica, que é um implante com milhões de coisas, que é aquelas fórmulas lá com ashwagandha e coisas do gênero, e isso vai só fazer mal para ela. E a pergunta que eu fiz para o chat GPT, mas afinal, o que é o corpo ideal? Olha o que ele me responde. Existem diferentes corpos. Então, a gente pode ter essa pluralidade de corpos? Pode, mas cabe a nós não julgarmos olhando por fora. Cabe a nós avaliarmos clinicamente, laboratorialmente, com exames complementares, para saber se aquilo ali é um corpo que está ficando doente ou não. Então, a gente não tem que ter preconceito para poder ajudar essas pacientes. Então, esse é um chamamento, porque essa paciente ali é esse exemplo de que não passou por médico certo, mas talvez que o médico certo não deu a atenção que ela precisava. É o que eu acho que você ressaltou muito bem em relação à questão da menopausa, é porque o que acontece na menopausa? Você não apenas está começando a avançar na idade, que isso agrega maior fatores de risco, né? Comorbidades começam a surgir, como que a gente percebe que antes até mesmo da última menstruação, 3 anos antes, mais ou menos, a composição corporal da mulher sofre uma mudança avassaladora, assim, né? Vou Então, mostrar, vou realmente elas mostrar. chegam. Ah, você vai falar. Tá bom, então vou Pô, deixar para daqui a pouco. Tá. tem um Então, gráfico olha só. lindo, tem um gráfico lindo que mostra isso. Beleza, então tá bom. Então, eu vou só passar para você que começou aqui uma conversa aqui no chat, Ótimo. perguntando sobre strip de mucosa oral, se você tem algum RCT sobre esse assunto. E aí o Sandro comenta aqui que toda testosterona será anabolizante independente da via. O que vai mudar é a quantidade de molecular disponível nos tecidos-alvo. E aí o anabolizante pode ser Powerful Effect com pellet. Eu quero corrigir ele. Vamos lá. Aqui temos uma questão de indicação. Em todos os guidelines, a única opção para uma mulher é o gel para o distúrbio do desejo, o transtorno do desejo sexual hipoativo. Ponto. A dose que vai caracterizar se é um tratamento ou se é um uso de anabolizantes. Androgel para mulher em dose de homem é anabolizante e faz ela virar homem. Eu tenho pacientes transgênero, mulher virando homem com androgel, simples que nem um tomate. Então, aqui é entender que a via de implante, ela não é autorizada em nenhum guideline do planeta para tratar nenhuma doença usando implante de testosterona. Por quê? Porque ela vai durar de 6 a 12 meses. Se eu tiver um efeito adverso, ou se ela não funcionar, eu não tenho muitas vezes como tirar, ainda mais se for um implante absorvível. Então, não tem indicação. Então, esse que é o ponto-chave. Né? É que nem testosterona para homem. A dose para eugonadismo é o correto. Aí eu uso dose suprafisiológica, é anabolizante, independente da via. E aí, qual era a outra pergunta, Karen? Strip de mucosa oral, se tem Não, algum não, estudo não tem. randomizado, controlado?
Aqui o que eu acho que é o interessante é que essas outras vias, é como a gente, por exemplo, tem Tadalafila Spray, várias vias é, aparecem no mercado e tu sempre vê que é uma via cara e manipulada. Cara e manipulada. Então, o que a gente queria, e eu volto a falar, eu quero falar essa frase aqui porque vai ficar gravada. Quer acabar com o problema de implante hormonal manipulado no Brasil? Agora, todo mundo que usar implante hormonal manipulado vai comprar na farmácia de manipulação, vai pagar os R$ 400, vai voltar no médico e ele vai cobrar R$ 200 para colocar. Acabou o problema. Acabou. Porque o monte de usar o implante manipulado é os 5, 7, 8 mil reais que ele ganha em cada implante que ele põe. É Uhum, sobre uhum. isso. Então, eu proponho todo mundo que põe implante a cobrar R$ 200 para colocar o implante e deixar isso mais acessível para as pessoas pobres. Acabamos o problema porque ninguém vai querer fazer isso. Exato. Olha só. E aí, bom, então já que a gente está falando, né, sobre a mulher na menopausa, sobre os casos que a gente tem que escutar os nossos pacientes, que de fato faz diferença algumas mudanças corporais, às vezes pode não ser, né, uma balela. Então, assim, como conduzir os casos de pacientes com peso normal ou leve sobrepeso, que vem buscando o uso principalmente dos agonistas de GLP-1 para emagrecimento das gordurinhas e excesso? Existem riscos? Essa daí é o Vamos que. lá. Mas eu não sei o que mais chega no consultório. Se é a questão da libido testosterona, ou se é que todo mundo querendo usar a canetinha milagrosa, né? Então vamos lá. Eu separei isso que tu falou ali. Então, aqui é para. Eu quero aquele que a gente não pode errar, que é a mulher que realmente está mudando a composição corporal e que ela ainda não chegou no IMC de 27. Então, aquela mulher que tinha IMC de 19, foi para 22, foi para 24, está com 25. E a pergunta é: tu vai esperar chegar em 27? É uma pergunta, ok? Que é o que diz a bula. Que é diferente daquela que tem IMC de 20 e foi para 21 e enfia um monte de semaglutida. Então, são dois cenários diferentes. A primeiro aqui, para dizer que sim, o número de evidências de que o corpo, a composição corporal e o peso da mulher mudam durante o processo de transição. Olha aqui. Observem aqui a quantidade, o zero é a parada. Anos antes começa 6, 4, 2 a ganhar gordura. É aquilo assim, doutor, eu não me reconheço. E essa gordura depois ela estabiliza, mas quando tu vê o range de que ela ganhou, foi muita coisa. O problema é que ela ganha gordura e perde massa magra. E o IMC dela aumenta. E traz esse modelo que eles falam. Então a gente vê claramente aqui o zero, que é a data da última menstruação, onde tem um aumento progressivo de massa gorda e uma diminuição de massa magra, que vai ser dependente, maior ou menor, do quanto de atividade física essa paciente faz. Mas eu não tenho no meu consultório nenhuma paciente que diga assim: o meu corpo não mudou. Todas vão dizer ou mudou pouco, ou mudou médio, ou mudou muito. Nas que mudam muito e têm obesidade, é inequívoco que o tratamento se faz necessário. Nas que mudam muito e têm sobrepeso, também é inequívoco. A discussão é: e aquela que está fazendo essa mudança de adiposidade, que está mudando, inclusive, o perfil metabólico dela? E que ela sai do IMC de 19, 20, foi para 22, foi para 24, o colesterol subiu, o LDL subiu, o triglicerídeo subiu, ela ficou com pré-diabetes. Então, aqui é preciso individualizar. E eu falo, Karen, porque eu tenho um grupo de mulheres médicas, minhas pacientes, que estão no climatério e foi tudo muito igual. E parece que é injusto, que é pior ainda quando é médica. É uma sacanagem do demônio, tá? E aí o que que acontece? Tu vai deixar chegar no fundo do poço, então ali eu acho que os agonistas do receptor do GLP-1, eles podem ser uma estratégia importante, sempre acompanhado com atividade física, porque senão você tem perda de massa magra, que a gente acabou de ver ali que vai ter pelo próprio climatério. Não é o caso da tua paciente. A tua paciente estava tirando para tudo que é lado e botando mais semaglutida junto. Não é aquele caso. Ali eu acho que é o caso de muitas das pacientes que usam de maneira equivocada. Então,
Aqui, de novo, nós precisamos separar o joio do trigo, porque se a gente não cuidar dessa paciente que está tendo a mudança de composição corporal, ela vai para o cara que põe implante para botar o implante, porque ela vai dizer: eu fui no Dr. Hall, fui na doutora Karen, fui na doutora Mônica, eles não me ajudaram com absolutamente nada. Nem que seja orientação com coisas assim. Então a gente precisa enxergar com mais carinho essas pacientes que estão pedindo, pelo amor de Deus. A mulher que está chegando hoje no climatério é uma mulher extremamente ativa, extremamente participante. Olha tu, Karen, tu vai ser presidente da Sociedade Brasileira de Endócrino daqui a pouco. As que vieram antes de ti, elas já tinham passado da menopausa há bastante tempo. Eu sei a idade de cada uma. Tu tá chegando num outro momento. E como é que é? E se vier tudo de maneira demoníaca? Tu não consegue fazer. Então é sobre isso. É entender que essa mulher, ela tá num momento importante profissional e de vida dela. Às vezes com um filho adolescente, às vezes com um monte de coisa acontecendo. Então não dá a dizer assim, ó, te vira nos cinco, faz um monte de coisa. Então, eu acho que a individualização para essa mulher que tem essa mudança clara se faz necessário. Claro que não ganhou peso, claro que não mudou a composição corporal, não tem que usar absolutamente nada. Mas a gente tem que saber individualizar. E mais um estudo aqui, só para ficar claro. Olha o que, que ele fala aqui, isso daqui, ó, 2023. Ali, ó. A terceira linha, a obesidade abdominal e aumento visceral associado à menopausa ocorre em mulheres com peso normal e obesidade. Então, nas duas situações, às vezes a mulher com peso normal também pode ter essa modificação corporal e a gente precisa ter esse cuidado. E para mim, a Dexa, claro, o pessoal usa bioimpedância, o que tu tiver de aparelho que te possa ajudar, é uma ferramenta extremamente útil para a gente elucidar isso de uma maneira a mais clara, porque às vezes aquele corpo por fora está de um jeito e por dentro ele é avassalador, não só da gordura subcutânea feminina que pode estar incomodando, que é o tchauzinho, mas principalmente da gordura visceral. Eu acho que é por isso que talvez quando foi discutido na revista, né, quando foi apresentada aquela proposta da Lancet Commission, fala tanto, né, sobre a gente não considerar apenas, né, a massa de gordura, e sim se existe realmente uma doença, o impacto. Então, assim, nós, como bons médicos, a gente tem que saber discernir, né, o IMC de 26, 27, que já apresenta uma resistência insulínica, uma alteração da glicemia, que tem. A gente pega paciente, às vezes, que está entrando na menopausa, mas que, de repente, já tem um LDL que aparentemente já num perfil heterogênico, que tem chance para desenvolver, né, uma aterosclerose e ter um desfecho pior, e aquelas que você acha que realmente talvez seja apenas uma exigência do tal corpo ideal. Então, o que eu acho que, quando eu te perguntei, né, o que que a gente pode fazer, eu acho que aqueles casos que a gente não percebe nenhum tipo de ameaça de risco e que não procede o uso, né, de medicamentos para emagrecer, que a gente passe. Acho que é nosso papel tentar desconstruir um pouco essa questão do corpo ideal. Assim, eu acho que você pode viver feliz com um corpo que tem talvez algum pouco de gordurinha. Eu acho que talvez, assim, né, estimular a prática de atividade física já está te incomodando tanto, então procure o que realmente vai corrigir, que a gente sabe que é dieta de atividade física. Mas também parar um pouquinho com essas exigências, assim, né? Eu canso de colocar que além da gente ser mulher polvo, a gente também é uma mulher muito. A gente se exige demais, a gente se exige. Nem acho que de repente são os homens, não, tá? Eu São acho que a gente vocês. mesmo se coloca essa exigência toda. E agora, ainda por cima, a gente ainda tem que entrar na menopausa bombando, né? Não dá pra ficar fraca, não dá pra ficar É, pouco, né? e por isso que a Então, gente fez o consenso, o conceito de obesidade controlada. Então, porque mesmo quem tem obesidade não vai chegar no IMC de 25 com facilidade. Então, essa conversa, que é o corpo ideal, ela se faz necessária para diferentes situações. A paciente que tem obesidade com IMC de 38, que vai ficar com 31 e tá tudo bem, obrigado. Dessa que ganhou um peso, mas foi um peso simplesmente estético e tem que ser trabalhado com isso, e remédio não se faz necessário. E para aquela que muitas vezes a gente vai precisar usar remédio e vai perder um peso, mas não vai voltar com aquele peso que tinha 18 anos, que é aquela história da expectativa e da realidade. Então a conversa ela se faz necessária em todos esses casos, cara. É desafiador. Eu te digo mais, é maior parte hoje dessa consulta isso do que falar de remédio. é. E aí,
queria então que você falasse, né? Porque eu apresentei um caso, uma paciente que foi encaminhada a patologista porque usou diversas fórmulas, assim, as fórmulas estão aí, a gente realmente percebe. Hoje mesmo uma paciente me procurou no consultório e falou assim: eu tô me sentindo estranha, eu tô me sentindo fora do grupo. Porque assim, eu tô me sentindo culpada, porque todo mundo toma tudo e eu não tô tomando nada. Só que era uma paciente totalmente rígida, os exames ótimos, que pratica atividade física, super bonita, 49 anos. Eu falei assim: vem cá, quem é que tá errado aqui? Né? Tipo assim, você tá fazendo tudo o que tem que ser feito. Você se alimenta bem, você pratica atividade. Para que que você vai tomar um prato de pílulas? Para que que você vai usar? Porque todo mundo está tomando todo mundo, que talvez seja errado, né? E não você. Então, a gente precisa fazer, né, falar isso muitas vezes para ver se a gente consegue espalhar isso. E aí, então, esse monte de fórmula pode fazer realmente, na verdade, mais dano do que ser benéfico. Muita gente pessoal acha que remédio fitoterápico não faz mal nenhum. Ah, se mal não faz, eu vou tomar. Então, assim, qual é o risco, então, do uso dessas fórmulas, Rol, para emagrecimento? Enorme, demoníaco, é o cão chupando manga. E aí eu peguei um monte aqui, olha só, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, uma pior que a outra. Olha essa última ali. Fluoxetina com topiramato, com garcina. Porque daí vem o gueri-gueri da plantinha para achar que tá dando uma melhorada, né? Mas é tudo uma sacanagem. Tudo, 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 tudo. Essa última ali tem até T4 junto. Tinha aquele tempo, e a Mônica vai lembrar, dos obesólogos que faziam a mistura de anfetamina com diurético e não sei o quê. Hoje é outra maneira da mesma história. E aí as plantinhas ficam no meio do caminho. Ah, Rol, mas e só se só tiver planta? Olha lá, mulher que tomou chá emagrecedor morre após rejeição do fígado transplantado. Era só planta. Desde quando planta não mata? Mata. Mas precisou ter isso dali para a Anvisa vir, fazer a lista dos proibidos, fazer todo o guere-guere. Tá cheio de coisa que não é permitido. Mais do que isso. Estudo da América Latina, falando de lesão hepática induzida por suplemento e plantas. Tá? Olha lá. Monte de lugar. Brasil tá ali no meio. Um monte de plantinhas. Quem aqui adivinha qual era o perfil do paciente? Mulher, meia idade, querendo emagrecer. Então é isso. Então, o uso dessas plantas, seja em pote pronto que vende pela internet, seja manipulado e muitas vezes prescrito, aspas, por nutricionistas, porque teoricamente nutricionista pode prescrever fitoterápicos. A pergunta é qual a indicação do ponto de vista de saúde? E muitas vezes vai fazer lesão hepática. Porque sabe o que que eu faço? Eu peço para contar. Eu pego uma fórmula como aquela ali e pego para o paciente, conta quantas substâncias você está tomando. Vai lá, um, dois, dois, são 20, são 30, são 40. E às vezes reclama que está tomando, sei lá, o glifage XR, a metformina para o diabetes tipo 2. Então, há uma hipocrisia disso daqui. Então, planta é um problema, tem evidências de lesão hepática aguda associadas a suplementos e fitoterápicos. A gente tem casos mais graves, como foi esse daí, que além de planta, tinha uma mistura de medicamentos. A receita foi publicada nas redes sociais, da nutróloga na época, e a associação, o laudo anatomopatológico também foi publicado, foi lesão hepática, necrose de hepatócitos, por mistura de medicamentos, dentre eles plantas, e medicamentos que tinham ação em sistema nervoso central, tem uma mistura de vários fármacos, e fez uma paciente morrer. No caso aqui, foi divulgado porque era uma cantora, né? Então, isso tem que ser falado e repetido. Essas formulazinhas, elas precisam ser desmistificadas, falando assim, não é algo isento de risco. Tem que parar. Não, e ainda por cima a gente tem visto, né, as quadrilhas sendo presas porque estão fazendo em quintal, né, as formuletas todas misturam e depois vendem até mesmo injeção de testosterona foi encontrado, né, da pessoa fazendo, né, de uma forma muito artesanal e vendendo porque todo mundo quer usar anabolizante. E nós que temos que responder pelas farmácias que ficam ligando para a gente dizendo que tem várias receitas que chegaram no meu nome para vender testosterona. Quem mandou tu ser Bom, famosa? imagina, fiquei famosa pelo meu carimbo. Ó. Olha, gente, e aí chegou um momento aí que o pessoal quer muito discutir sobre terapia e tratamento. Então, assim, vamos tentar agora, assim, vamos tentar responder mais as perguntas mais práticas. Então, assim, o que que a gente
faria numa mulher, então, que está na peri ou na pós-menopausa, que tem excesso de peso, tem queixa de baixa libido. Como a gente vai manejar a terapia hormonal, ou mesmo não hormonal, se por acaso ela tiver alguma contraindicação ou não queira, incluindo abordagem de perda de peso ou controle do peso, e se tem talvez melhores opções. E aí eu vou te pedir para depois você, se você não tivesse, se você não for falar, mas para não deixar de falar sobre o DEA, porque já perguntaram aqui no chat sobre o DEA vaginal e também o DEA por outras vias, tá bom? Vamos começar pelo DEA, então. Não botei. O DEA tem uma revisão sistemática e meta-análise do JCM, que ela é divisora de águas a respeito disso. Eles pegaram mulheres sem disfunção adrenal, tá? E que tinham chegado nessa fase e viram as evidências de se o DEA tinha algum benefício ou não. É uma neutralidade, ele é neutro, então ele não ajuda e nem atrapalha. Então, não tem médico não deveria fazer indicação de DHEA para as mulheres. Ah, mas qual? Eu tenho uma paciente que usou, foi para os Estados Unidos, comprou o americano, não esse brasileiro, e melhorou. Efeito placebo é 30%. Tá valendo. Mas tu indicar porque tem evidência, não é verdade. Agora, prasterona vaginal. Lá nos Estados Unidos tem indicação prasterona e DHA. Prasterona tem indicação para atrofia vaginal, é uma indicação lá nos Estados Unidos. Nós não temos ela aqui no Brasil. Alguns ginecologistas mandam manipular ela para fazer para atrofia vaginal, mas por uma indicação que existe lá fora, não para a gente aqui, ok? Mas a maioria dos casos que é DHA oral, indicação nenhuma, nem para libido, nem para sintomas climatéricos, nem para melhora de força, nem para desfecho ósseo. Então não tem evidência nenhuma. E nem para É, fadiga adrenal, por favor. muito Porque é menos. muito, super prescrito para fadiga adrenal É, para te dar bem-estar, né? é uma sacanagem, né? Eu gosto só de mostrar esse slide aqui para dizer assim, ó, que quando a gente está falando de obesidade, que é aquilo que foi falado ali, tem muitas coisas e aparece ali o climatério como uma causa fisiológica desse ganho de peso da mulher. Mas tem que lembrar que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e se tu quer tratar alguém com obesidade, com climatério ou sem climatério, a dinâmica é a mesma, né? Então a gente tem que ver sono, tem que ver padrão alimentar, tem que ver atividade física, tem que ver a questão laboral, tem que ver a questão familiar. Então, é uma consulta que deixou de ser simplesmente dar, e aqui eu não estou sendo preconceituoso, mas dar só uma receita de sibutramina. É muito mais do que isso, né? Então, o cuidado de uma pessoa com sobrepeso e obesidade é muito complexo. Quando vem o climatério ao mesmo tempo, você, como endocrinologista, nós vamos manejar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vai ter TH melhor ou pior pensando na obesidade? Não. O que tem que fazer controlar o peso, porque a TH não vai melhorar a taxa metabólica basal dessa paciente que está lentificando. Esse é o ponto-chave. Como é que eu melhoro essa taxa metabólica basal? O básico é pela atividade física. Ponto. Só que nem sempre essa mulher consegue toda a atividade física que aquele corpo necessita para ela ter perda de peso. Nesse caso, a medicação ela pode ser uma alternativa útil. O problema é que as pessoas enfiam remédio para quem não precisa, ou enfiam só o remédio e não fazem todo o outro dever de casa. Continua dormindo mal, continua bebendo pouca água, continua se estressando muito. Não vai funcionar. É patético, é piegas. Então, o reganho de peso, o efeito ioiô vai acontecer, que a gente vê todo santo dia. Usei aquela porcaria da injeção e não funcionou. Não é que não funcionou, usou errado. Então, a história dessa anamnese, esse cuidado dessa mulher, ele é amplo. Voltando, não mude TH pensando em mudar a resposta do peso, não vai fazer diferença, né? Usa testosterona para facilitar o emagrecimento. Errado! Não pode, não deve. É 1000 vezes preferível usar uma medicação em bula como é a semaglutida para tratar sobrepeso e obesidade do que você botar testosterona. Mas é mais barato. Não é uma questão de preço, é uma questão de indicação e de correção. Então, isso tudo precisa ficar atento. E essas pacientes, nessa fase do climatério, tem que lembrar que se eu não diminuir o fogacho, ela está dormindo mal, ela está com insônia, ela vai ganhar peso. Dormir mal engorda. Então, eu primeiro tenho que tirar ela de todo o síndrome climatérico para depois, ou simultaneamente, ajudá-la no peso. E vamos lá, né, Karen? Às vezes vem tudo ao mesmo tempo agora.
e vem tudo, parece que é um turbilhão de coisa acontecendo. Essa semana foi a paciente juíza, corregedora enchendo o saco, a vida dela endemoniada, marido foi transferido, ela com duas crianças, lembrei de ti, ela com duas crianças, não sei o quê, sintomas do clima. Ela chegou, eu vou enlouquecer. É enlouquecedor. Eu falei, calma, vamos tirar o fogacho, vamos melhorar os sintomas. Depois a gente olha esse peso, ela tinha ganho 5 quilos, mas para ela tinha sido desafiador. Eu vou desvalorizar os 5 quilos que ela ganhou, Karen? Não. Para ela foi a pior coisa do mundo. Talvez é diferente da outra que eu atendi que ganhou 30 quilos. Mas a gente tem que ter esse cuidado de não desmerecer isso dali. Só que eu não vou enfiar um monte de remédio, cada coisa no seu tempo. Então, eu acho que é esse o ponto-chave. Por quê? Se ela perder 3%, 4%, 5%, já ajuda. Ajuda na incontinência urinária, ajuda na dislipidemia, ajuda na desglicemia. Então, aí a gente volta naquela coisa, né? Ela vai voltar para aquele IMC que ela tinha de 22? Provavelmente não. Mas a gente tem que valorizar essas perdas que ela vai tendo de 2, de 5, de 10%, com ou sem remédio, porque a saúde global dela está melhorando justamente no momento em que mais risco ela passa a ter. Ela deixa de ser uma pessoa de baixo risco cardiovascular para ser médio ou alto risco por todas essas mudanças do climatério que está acontecendo com ela. A ideia dos remédios é muito nesse sentido. Não é para toda mulher. Algumas eu vou precisar usar. Pode ser que eu precise usar bupropiona com naltrexone, que é o Contrave? Pode ser. Pode ser que tenha mulher que eu vou usar sibutramina. Pode, a gente atende no SUS, né, Karen? Atende lá no IED, tu vai ter mulher que vai estar no climatério, na menopausa, que tu vai precisar usar a sibutramina. E isso tudo a gente tem que saber manejar. O que não pode é não dar a chance dela, se realmente tiver indicação, de fazer o tratamento adequado. Eu acho que, como eu já vi que o próximo slide eu vou dar uma interrompida aqui, assim, a gente tem até um trabalho publicado, não sei se foi 23 ou 24, né, que mostra, né, que as pessoas que utilizaram a semaglutida na menopausa, as que faziam terapia hormonal, tiveram uma resposta melhor, tanto no perfil metabólico, nos parâmetros metabólicos, do que daquela que usou isoladamente, né, os agonistas de GLP-1 ou a semaglutida, sem fazer terapia hormonal. Então, assim, muitas pessoas nos procuram achando que vão emagrecer com a terapia hormonal. E eu sempre digo, olha, eu não posso te garantir isso. Pode ser que ao você fazer reposição, você vai dormir melhor, como você falou. Ao dormir melhor, a sua relação com a comida pode ser mudada, porque às vezes quando você faz uma privação de sono, no dia seguinte você pode procurar alimentos mais palatáveis, alimentos mais ricos em carboidratos, em açúcar, que fazem engordar, você tem menos disposição para atividade física. Então, assim, se uma noite mal dormida, eu vou te falar que eu mesma já não consigo acordar de manhã para fazer exercício quando eu estou programada, né? Então, imagina todas as noites assim. Então, tudo isso vai impactando. Então, a partir do momento que você faz a terapia hormonal, acho que te facilita para que você consiga fazer aquelas atividades que estavam mais difíceis, e aí você junta uma medicação que realmente é efetiva para o tratamento. E você mencionou a bupropiona com naltrexona, eu acho até que nesse perfil, que às vezes você percebe uma modificação do apetite nessa fase da menopausa, pode ter uma boa resposta para as mulheres. Talvez tenha que ver a questão de se vai atrapalhar sono ou não, mas eu vejo talvez um bom perfil para a indicação dessa medicação, talvez seja esse, né? A minha resposta é boa. Vai começar agora um trabalho da Merck em cima de orientar os médicos sobre a utilização do Contrave nesse perfil de pacientes. Tem evidências para ajudar essas mulheres, até porque, como é um mecanismo de recompensa, né, Karen? Ele tá detonado, né? Então, tipo assim, pô, a única coisa que me sobra é comer, de tanta É. coisa que tá ruim acontecendo ao mesmo tempo. Então, acho que isso daqui é super importante, esse olhar individualizado dessa mulher. E vamos lá, eu tenho um outro olhar sobre isso, da mulher que tem contraindicação da TH e que ela está cheia de sintomas e que eu vou talvez poder usar inibidor de recaptação de serotonina, alguma coisa ali, e não posso usar TH. Muitas vezes o emagrecimento que ela pode ter fazendo, mudança de estilo de vida, diminui os sintomas do climatério, porque o aumento do peso nessa mulher que teve câncer de mama ou tem alto risco de câncer de mama, que não quer fazer ou não pode fazer, a gente consegue ver o outro lado da história. Que eu emagrecendo ela, eu diminuo esses sintomas do climatério que eu não posso usar o estrogênio para ela. Então, esse é o modelo que faz a gente entender que eu preciso as duas abordagens muitas vezes, e quando eu só tenho uma, eu vejo o quanto cada uma consegue ajudar.
Parece que aparentemente, né, pessoas que têm menos estresse, que têm uma qualidade de vida melhor, às vezes podem passar pela menopausa menos sintomáticas do que outras que às vezes estão vivenciando, né, uma atividade laboral e psíquica muito pior, né? Vídeo a gente fica se perguntando, né? Nossa, não lembro da minha avó ter reclamado tanto da menopausa como hoje em dia as pessoas reclamam. Com certeza porque a gente tem uma sobrecarga muito maior do que na época das nossas avós, que às vezes aos 50 anos já estavam realmente só cuidando de netos, ou nem netos ainda, É. mas assim, não tinha essa cobrança toda. Então é isso que você está falando, assim. Então aquela paciente que já vivencia a questão do câncer, que não pode fazer terapia hormonal, a gente poder falar, né, sobre melhoria dos hábitos de vida pode contribuir. E aí você esbarrou num assunto super importante, que é a questão daquela mulher que não faz a terapia hormonal, que vai utilizar medicações para fogar, que a grande maioria são antidepressivos que interferem na libido. A gente está esperando ansiosamente chegar ao fezolinetan, porque aparentemente é uma medicação que não vai ter interferência com o libido, que pode inclusive melhorar um pouco a qualidade de sono, que controla os fogachos de uma forma efetiva, mas até o presente momento a gente tem bastante dificuldade de escolher uma medicação que não interfira com a libido e que controle os fogachos, né, Alexandre? É, sabe, eu tenho uma revisão sistemática e meta-análise do medicamento, as telas tá para chegar. A gente tem uma expectativa muito grande para ajudar essas pacientes, né? Pensando em uma droga que é específica para sintoma vasomotor e que não é hormônio. Então, os dados são realmente estimulantes, a gente espera realmente que ele chegue, as telas estão enrolado, mas até lá a gente vai usar as formas não hormonais, né? Então, é engraçado, né? Porque eu dei essa aula umas 2 vezes ano passado, e aí tem coisas que a evidência é baixa, então a acupuntura é baixa, mas hipnose tem evidência para melhorar sintomas de fogacho. Olha como é louco isso. Hipnose, hipnose. Mas o que que a gente faz? Essas são mulheres que eu acho que o maior modelo que a gente tem são as que são aquelas que tiveram câncer de mama, evoluíram com sintomas do síndrome climatérico, é a utilização do máximo que a gente puder de melhora de qualidade de vida, atividade física, o controle corporal, a questão da alimentação. Claro que a gente vai eventualmente usar algumas medicações de sistema nervoso central, que a eficácia é 30, 40%, que é melhor do que nada. O problema é que parte delas tem efeitos colaterais, né? Quando a gente vai para inibição de recaptação de serotonina, noradrenalina, pode ter algum efeito colateral. Então, a gente não está falando de drogas que têm essa função. Diferente do que vai chegar, que é uma droga especificamente para isso, mas que também pode ter efeito colateral. Ou seja, quando a gente pensa em síndrome climatérico, um grande remédio se chama estradiol. É uma benção. Quando a gente não pode usar, a gente vai com as armas melhores possíveis e tentando chegar no máximo que a gente consegue para trazer, no fundo, o que, Karen? Qualidade de vida. Porque aquele fogacho é pela falta de estrogênio que está levando à lesão endotelial. Essa que é a verdade, o trabalho da Ruth Kaplaus. Então, se eu não estou dando esse estrogênio, essa lesão endotelial eu não estou tirando. Eu posso até tirar o sintoma dela, mas a lesão endotelial eu vou ter que melhorar por outras maneiras. Então, cuidado do peso, cuidado da alimentação, eventualmente medicações como agonista do receptor de GLP-1. E aí estão até perguntando aqui, né, quais são as melhores evidências medicamentosas não hormonais para o tratamento dos sintomas da menopausa. A gente só tem, na verdade, uma única, né, não hormonal, tirando o fezolinetan, que no fundo, que é a paroxetina, Paroxetina em dose baixa, em dose 12,5. baixa. Lembrar que a paroxetina em dose alta pode até aumentar o apetite, às vezes é utilizada na Isso. anorexia. Gabapentina também pode interferir em peso. A gente tem que começar Tudo, a equilibrar tudo, tudo, né? As que tudo. Por ganham isso, peso, as que não ganham peso, mas vamos lá, paroxetina, 7,5, 12, 10 isso, miligramas, isso. né? Até 12,5. Pode, é indicação, né, para controle de fogacho, só tomar cuidado com o paciente que usa concomitante o tamoxifeno, porque você vai Tamoxifeno, diminuir a a resposta. atividade do Uhum. tamoxifeno, né? E aí a Patrícia está perguntando aqui dos fitoterápicos, como a Acteia racemosa, se funciona, se tem evidência científica e se é aconselhável para a melhora dos sintomas vasomotores. Vamos lá, evidência científica extremamente baixa, parecido com placebo, e a gente cai naquele lugar. Vários pacientes vão dizer assim: ah, doutor, estou usando o aplause e melhorei. Ok, está valendo, não tem problema. Agora, a indicação, ela por exemplo, quando você vai para a evidência de todos esses fitoterápicos, black cohosh, derivados de soja, todos eles,
é muito efeito muito levemente acima do que placebo. Então, só vai pensar nisso na paciente que tem todas as contraindicações, da que tentou medicação do sistema nervoso central e teve efeito colateral, e talvez você vai torcer para efeito placebo e ela ficar bem, porque mal não vai fazer. Só que o inverso não deveria acontecer. Ah, vamos indicar para essa paciente porque ela não vai precisar usar TH, que isso vai ser útil para ela. Isso não é verdadeiro. Então, mulher que tenha sintomas associados ao hipoestrogenismo, o tratamento é TH. Só não vai fazer a TH aquela que não possa fazer. Usar planta por medo de TH ou por não saber fazer é que está errado. E lembrar também que acaba tendo atividade sobre receptores estrogênicos, né? Tanto é que por isso que faz algum efeito. Então, pacientes que têm alguma lesão em investigação, tipo pólipos uterinos, não devem utilizar os fitoestrógenos, né? Que eles realmente, às vezes, as pessoas prescrevem ele de uma forma sem nenhum tipo de controle, e isso às vezes pode ser realmente Eles entram na lista de preocupante. desreguladores endócrinos. Eles fazem desregulação, então eles têm um impacto, mas isso não significa ter efeito benéfico. É diferente. É, e lembrar então que a gente sempre diz, né, que pacientes que não têm comorbidade, jovens, podem até utilizar o estrogênio tanto da forma transdérmica quanto via oral, combinado ou não, mas a gente sabe que em determinadas condições, né, existem contraindicações absolutas para usoterapia hormonal, pacientes com já lesão cardíaca, presença de câncer de estrogênio dependente em atividade, né? Mas aí, se você tiver um paciente já com outras comorbidades, hipertensão arterial não controlada, obesidade grave, não deve utilizar a forma oral. A gente tem que utilizar a forma transdérmica de preferência, que realmente a gente percebe que diminui, quer dizer, o risco para trombose, para outros eventos é bem menor com a via transdérmica. E aí teve uma pergunta aqui, ó, já que a gente está nos últimos 10 minutos, antes de você finalizar, Raul, a Solange perguntou sobre a paciente que tem endometriose, fez esterectomia e a necessidade de se manter a progesterona para esses casos, se é obrigatório ou se a gente pode considerar utilizar ou não nesses casos. Foi o que tu mesmo comentaste, né, Karen? É um olhar diferente nesses casos. Isso vem sendo discutido agora, tá? A possibilidade para tentar diminuir essa ação dessas células que podem estar, principalmente porque ela fez a esterectomia, mas ela pode ter implantes de endometrioma em vários locais, né? E aquilo pode ficar aceso de alguma maneira. Então, eu acho que esses casos é sempre uma discussão muito forte com o pessoal da ginecologia junto. Eu acho que é uma parceria que se faz necessária, porque se precisar fazer uma investigação, inclusive uma laparotomia exploratória, a gente vai precisar estar junto com eles, porque é uma paciente que foi sintomática, está continuando sendo sintomática. Endometriose é uma doença muito difícil, muito difícil. Então a gente tem que respeitar isso, tá? E trabalho coletivo. Então, a gente não deve fechar portas para ajudar essa paciente e nem causar mais dano a ela. Então, isso tem que ser visto sempre de uma maneira individualizada. Perfeito. E aí você conhecer exatamente a extensão da doença, né? Se ela tinha uma doença apenas local, restrita ao útero, pode ser que você não precise. Agora, se é uma paciente que tinha uma doença mais extensa, já tinha operado às vezes mais de uma vez, que realmente se tiver algum foco, você iniciar a terapia hormonal só com estrogênio e não associar a progesterona, pode ser que realmente você reative aquele foco. Eu acho que tem que acompanhar muito de perto. Isso é uma indicação de talvez você utilizar a tibolona nesses casos. É o único caso que eles colocam ali que pode ser uma opção mais elencável, né? É o caso da endometriose. Então, é isso. E aí, o Sandro perguntou se você sabe alguma coisa sobre o impacto no a paciente que usa estrogênio vaginal e qual o tipo de impacto no parceiro, ou seja, em relação às atividades do estradiol na glande, porque ele diz aqui que a maioria dos estudos que testaram a eficácia, a segurança do uso do estrogênio vaginal não estudou os parceiros, entendeu? Assim, se teve algum tipo de impacto. Eu confesso que eu não li nada a respeito e também nunca escutei nenhum tipo de reclamação, nenhum tipo de dano ao paciente. Eu acho que a gente tem muita gente usando estrogênio vaginal. Eu acho que teria aparecido alguma coisa, mas se você souber É, mais acrescentar.
É interessante, Sandro, porque vamos lá. É como a Karen falou, então, o estrogênio vaginal, que é o Vagifem, vai fazer uma dose de impregnação de 14 dias e depois vai usar 2 a 3 vezes por semana. Então, a gente está pensando aqui de ter usado no mesmo, ter tido uma relação sexual no mesmo dia, lembrando que é um comprimido, e isso ter um impacto na glande. Sei lá, não vi nada, vamos começar por aqui, não li nada, mas eu acho que a plausibilidade é pequena do que poderia impactar na glande nossa. Pensando em alguma lesão, alguma coisa, não consigo ter essa ideia, mas acho que é um negócio para a gente procurar. Interessante. Até vou perguntar para o pessoal da Bezans, vou estar com eles daqui a alguns dias, se eles têm alguma informação sobre isso. Fechado? É, legal. E aí perguntaram aqui se você, por acaso, realmente se a paroxetina é a sua eleita em relação dos antidepressivos que tratam fogacho, ou se você tem outras preferências. Uma falou, disse que gosta muito da sertralina, da venlafaxina. A Lisanca também acha que tem um bom resultado para fogacho e acaba sendo uma boa medicação como antidepressiva, né? Já que isso aumenta essa ocorrência na menopausa. Se você tem uma preferida. Eu vejo os ginecos usando muita sertralina, Karen. Muita, muita, muita mesmo. Eu Uhum. acho que por causa dessa questão emocional, eu acho que na prática elas são meio parecidas, tá? Eu não vejo É. grandes diferenças, mas sempre pensando em dose baixa, porque o nosso problema é o efeito possível em aumento de apetite. Então, isso é que tem que ficar um pouquinho claro nessa história. Claro, se a mulher está ali e tem um transtorno ansioso ao mesmo tempo, e esse transtorno ansioso é associado ao aumento de apetite, você diminuir o transtorno ansioso, ele pode ser útil, mas às vezes não é isso que acontece. Às vezes aumenta o apetite, diminui o fogacho e aí tu tá trocando 6 por meia dúzia. Então, ter esse cuidado de individualizar é muito, muito importante para a gente poder ver a resposta em cada uma dessas pacientes. A clonidina foi estudada, vários outros medicamentos foram estudados, anti-inflamatórios foram estudados também, e a resposta sempre é muito fraca. Então, às vezes, as terapias não farmacológicas, como eu falei, a hipnose, que nós não usamos, e está lá no guideline americano, tá? É algo que talvez possa ajudar. Sempre se falou em terapias do tipo assim, melhora de equilíbrio, então, onde tem pensar em meditação, do yin, coisas desse gênero, pode ser para algumas pacientes ser algo útil, né? Porque no fundo a gente está falando de uma mulher que está chegando cada vez mais nessa fase muito produtiva, com muita coisa acontecendo. A Karen falou, uma mulher antes de 50, 55 anos, talvez fosse uma vozinha que tinha já tido 12, 14 filhos e já estava com 12 netos, que talvez nunca tivesse menstruado, porque era um filho atrás do outro. Então, esse perfil dessa mulher também é um pouco diferente da que foi estudada 10 ou 20 anos atrás. Sim. Então, esse entendimento ele se faz necessário. É. Eu vou dizer que, assim, graças a Deus eu não tenho tantos preferidos aí para escolher para controlar fogacho, porque eu uso Amém. estradiol, graças a Deus, Estradiol é para os vida. pacientes. Amém. Agora, você sabe uma coisa que eu acho interessante em relação à venlafaxina, a que a Lisanca estava falando? Porque ela gera um suor e que eu acho que confunde. Ela pode até ser muito boa para controlar o fogacho, a síndrome vasomotora. Por outro lado, você vê uma sudorese gustativa. Eu vejo os pacientes, às vezes, chegando, pingando no consultório. E eu conheço pessoas que fazem uso que estão sempre pingando, que eu falo assim, gente, mas o que que adianta às vezes controlar o fogacho, mas essa pessoa fica suando, e acho que isso remete um pouco, então assim, eu particularmente, em relação à venlafaxina, tenho essa questão, porque eu vejo as pessoas reclamando muito da questão do calor. Não vamos longe. Quando tu pensa em psiquiatra, vê os psiquiatras, eles têm uma preferência de um inibidor de recaptação de serotonina ou noradrenalina? Não, eles vão Não, é. testando. Então aqui eu acho que cada um, eu vi aquele Lisanca escreveu, é isso, Lisanca, a gente tem que ver a nossa experiência e entender que mesmo quando a gente tem experiência com um, às vezes a gente tem que trocar para outro, porque aquela paciente talvez não responda. E a sertralina, você falou dos ginecos, pode ser que seja que eles tenham mais mão, por quê? Porque é um antidepressivo utilizado na gravidez, que tem Isso, segurança na gravidez. Então, isso. talvez seja um antidepressivo que eles têm em mão, né? Vamos lá, Uhum. então temos um minuto aí, que eu acho que pelo visto acho que nosso tempo é até 9 horas. Finaliza aí. Não, E quero agradecer. você tinha, passa os outros slides Não, aí eu que ia você mostrar o tinha. meu livro, né? Que quem quer falar de testosterona
Lancei há 2 anos atrás no exterior a segunda edição em inglês no mundo inteiro, em português ano passado aqui no Brasil, e agora para o mercado alemão, em alemão, Alemanha, Áustria e Suíça. É bom um brasileiro fazer isso. E quero deixar a lembrança do Tratado Brasileiro de Medicina Sexual. Eu sou presidente da ABENS. Convoco a todos que queiram militar na área da saúde sexual, venham, participe, precisa de gente séria, os picaretas estão tomando conta, então vamos ficar juntos, unidos, e esse é um dos caminhos para a gente trabalhar juntos para fazer medicina sexual de qualidade aqui no Brasil. Obrigado. Interrompendo Perfeito. vocês dois, vocês podem falar mais um pouco, não tem problema nenhum. Não somos tão germânicos assim. Olha, eu fiquei impressionada. O Luciano veio elogiar o Hall, dizendo que não conhecia ele, que está muito bem impressionado. Eu falei assim, gente, Luciano, como você não conhece o Hall? É tipo quase você não conheceu o grande galã da Globo. Você Não não faz conhece. assim. Deixa, Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta que é Pergunte. sobre o lado masculino. Ah, ótimo, fala. Paciente masculino, óbvio, em uso de testosterona injetável, e que no fundo não teria indicação 72 anos, mas além disso, com alteração psiquiátrica, como você desmama? É um perfil comum, né, de diagnóstico mal feito de hipogonadismo masculino, né? Então, Sim, é mal feito. Então, tem muitos, não? O diagnóstico de hipogonadismo masculino, que é uma síndrome clínica, caracterizada por sinais e sintomas, principalmente da esfera sexual, e testosterona baixa, em duas situações, e aí a reposição é indicada. Mas muitos não têm essa indicação. Esses homens tinham testosterona normal e geralmente vão gerar hipertestosteronemia e bloqueio do eixo. E o que aumenta os riscos dele é essa hipertestosteronemia. Só que meio que cria uma adição, né, Mônica? Cria um vício físico, orgânico e psicológico. E aí qual é a história? A ideia é, por exemplo, vamos dizer que está fazendo Durateston ou Deposteron a cada 15 ou a cada 10 ou a cada 7 dias, porque às vezes os caras prescrevem como TRT de 7 dias, o que já é quase como anabolizante, você espaçar ou trocar para gel. E o gel é legal porque com o pump do hidrogel, põe um pump, por exemplo, vai dar uma dose mínima e põe o citrato de clomifeno para tentar religar o eixo, porque vai estar bloqueado. E aí usa esse citrato de clomifeno por meses para religar o eixo. Em vários casos dá certo. Se o cara está usando há muito tempo e houve uma total atrofia testicular, deu ruim. Aí o que tu tem que fazer é espaçar essa testosterona que estava como anabolizante a cada 7 dias para uma vez por mês, por exemplo, ou deixar o gel. Só que daí, ao invés de deixar um, vai ficar com 2 ou com 3 pumps, que é a dose média. Um pump 20 miligramas, 2,40, 3,60, pode chegar a 4, que é 80. Então, são diferentes cenários que a gente pode manejar esse cara que ele acha que não estava usando anabolizante, mas no fundo ele estava usando como aspas, um mini ciclo de anabolizantes. bom, eu não sei se ela tem alguma pergunta. Acho que perguntas tem várias, né, Karen? Não, Alexandre, eu na acho que vocês verdade, eu fui devem pegando voltar. as perguntas ao longo do tempo. Ah, não, voltar a gente volta, mas eu fui pegando as perguntas ao Eu longo estou com do a tempo. sensação que você, sabe, não. Aham, estamos aí. Né? Ah, A gente então já tá. disse que a gente não diz não para você, que a Ah, gente então tá não bom. nega Menos o telefone. mal, né? Menos A gente já mal. falou que quando você Alguma liga, a coisa eu gente diz levo. sim. É. Para agradecimentos, considerações finais, vocês. Ari, por favor. Então, eu acho que assim, de trazer casos simples de consultório rendem então realmente grandes discussões. Eu acho que a gente está sendo solicitado e a gente tem discutido muito isso na SBEM, que se a gente não se coloca para discutir esses assuntos, se a gente não assume esses casos, outras pessoas vão assumir. Então, o Rol falou diversas vezes o quanto que a gente tem que entender que isso faz parte do nosso atendimento, o quanto que, como a postura é individualizada, a nossa escuta é fundamental. Muitas vezes o paciente vai chegar no nosso consultório achando que ele vai receber uma receita de 5, eu posso não dar nada. Simplesmente, né? Por achar que não cabe ali naquele momento. E ele falou muito sobre a nossa responsabilidade sobre o paciente. Eu acho que a gente não tem que se exigir de fazer dinheiro, de fazer fama, ou de ser um médico que agrada os nossos pacientes. A gente não foi formado para agradar o paciente dessa forma. A gente foi formado para respeitar, para cuidar, né? E ele, obviamente, ser grato por aquilo, mas é uma relação, né, de duas pessoas ali que estão
participando. Então, a gente não tem que ficar cedendo, a gente tem que se impor e ter uma conduta baseada realmente no que todos assim, os estudos, todas as experiências clínicas nos falam, né, nos trazem. Então, assim, obrigada pela oportunidade de trazer esse assunto aqui, obrigada pela confiança, pelo carinho que você tem comigo e obrigada demais, assim, pelo rol, pela parceria de sempre, pelo aprendizado, pela amizade, por tudo. Então, faço das minhas as palavras da Karen. Eu acho que aqui o que foi o mais importante é a gente traduzir uma questão clínica diária em muitas camadas da importância que é o bom atendimento da medicina hoje em dia. Então, isso precisa ser revisitado, tem que ser visitado por um aluno de medicina, mas entre nós mesmos, né? Então, acho que isso é um importante. A inteligência artificial ela vai trazer as respostas científicas, mas ela não vai trazer o carinho, ela não vai trazer o cuidado, ela não vai trazer a forma como você faz a pessoa mudar de opinião por uma opinião equivocada. Então, eu acho que esse é o nosso maior desafio hoje, sabe, Karen e Mônica e todo mundo que está ouvindo, é a gente fazer a diferença com o nosso conhecimento, mas também com a nossa dedicação em demonstrar que a gente quer cuidar daquele ser humano que está na nossa frente. Que antes era óbvio, mas a medicina se perdeu. Hoje não é óbvio. As pessoas não querem cuidar, elas querem só ganhar dinheiro. Então, e eu falo isso para as residentes, para os alunos de medicina. Se você fizer isso, você vai ser um médico e uma médica excepcional. Excepcional. Eu acho que foi isso que a gente fez essa noite, trazer mais caminhos para cada um de nós e de que está olhando essas pessoas, cuidar de uma maneira melhor. Então, obrigado, Mônica, pela oportunidade. Chamando, eu volto aqui, não é a primeira vez. E obrigado, Karen, pela parceria. Eu fiquei encantado com o que a gente fez nessa última 1h30 e tomara que todo mundo tenha gostado É. também. Gente, Não, e a- agradecer, por favor, Mônica, a participação. A gente está recebendo assim, diversos elogios. Eu acho que o pessoal participou o tempo todo. Eu acho que ajudaram muito também na nossa discussão. Tem até cardiologista aqui dizendo que está super tem apoiando. geriatra, a Elizabeth estava aqui, tem geriatra que nos prestigiou hoje, Elizabeth é o É, máximo. Todos são bem-vindos, e quando eu falei endócrino, não quero falar endócrino, quero falar médicos Médico. e médicas. É sobre isso. Gente, vocês dois, ou seja, as BEM sempre, eu também faço parte das BEM, né, da diretoria regional, vocês sempre estão convidados. Quando vocês dois tiverem algum tema ou quiserem indicar algum tema, por favor, entrem em contato, porque às vezes eu tenho dificuldade de, de pensar em algum tema, estão sempre bem-vindos. Vocês dois, obviamente, sempre estão bem-vindos e eu sei que vou contar sempre com vocês. E eu quero ressaltar uma coisa que eu sempre digo: nossa função, e eu me mantenho, quer dizer, com os alunos exatamente para ensiná-los a ouvir, a ensiná-los a serem médicos, né, e não serem prescritores. Eu acho que a grande diferença é que a gente tem que ter muito cuidado, que existe toda uma linha de prescrever, e não, de ouvir, de ser médico, de acolher, porque muitas vezes atrás de uma conversa sem nexo aparecem muitas coisas que são importantes, né? E ressaltar, obviamente, Samaritano sempre foi um hospital ético, né? Quer dizer, onde a ética sempre. E é nosso agradecimento, né, Karen? Nós começamos isso há 8 anos. poxa, Em muito maio vamos grata. fazer 8 anos, né? Quer dizer, é um tempo, uma Muito bom. caminhada, né? Estamos indo E eu bem, falei que eu ainda graças a espero vocês. voltar naquele auditório aí de novo, para a gente Não poder depende de mim, comemorar, e, você assim, sabe né? disso. Vamos ver o que a nova direção diz. E agradeço imensamente, convido todos para a próxima reunião, que vai ser dia 30 deste mês, e não da primeira quarta-feira do mês que vem, que vamos tratar sobre os novos tratamentos dos nódulos tiroidianos, com a Patrícia Teixeira, que vai, vai coordenar essa sessão, ou pode ser que mudemos um pouco, mas vão ser tratamento de nódulos tiroidianos. Então, para vocês dois, meu muito, muito, muito obrigado. Foi uma reunião Tchau. sensacional. Obrigado. Obrigada. Boa noite, Obrigado. Boa noite gente. a Boa todos, noite a pessoal. todos. Tchau, Obrigada, tchau. Edson. Beijo. Beijo. Beijo, uma boa noite. Posso sair, né?